E nesse ponto, nós ficamos com quase 3 milhões em dívida. Eu tive que ir nos caminhões, dentro dos caminhões com meus entregadores, pedir uma segunda oportunidade para os clientes, porque eles tinham fechado a porta. Meu digníssimo esposo, na época, fez um rombo, levou o dinheiro todo, gastou o dinheiro todo. E disse assim, ou ela entra, ou a gente desfaz o negócio agora. Inclusive, a minha profissão quem escolheu foi minha mãe. Obrigada, viu, mãe? Foi? Foi. Então, teu jogo de cintura, apesar de eu ser japonês e todo japonês ser duro, se a oportunidade bate a porta, a gente tem que agarrar. Olá, estamos iniciando o nosso 6º episódio do podcast Gestão na Prática. Hoje divido a nossa bancada aqui com o nosso co-host, Andy Brito, por favor. Olá, gente. Obrigado, Luiz, por mais um convite. A gente está aqui dividindo esse espaço do podcast Gestão na Prática, aprendendo muito com empreendedores e empresários da nossa região. E todo podcast, cara, é uma lição de vida também, que aqui a gente é agraciado com os nossos entrevistados. Obrigado pelo convite, vamos para cima. Obrigado. E hoje está com uma convidada super especial, a Edna Arimoto, que hoje está à frente da Arimoto, né? E eu vou passar a palavra para ela e deixar também que ela se apresente. Oi, gente. Meu nome é Edna Arimoto, sou dona da empresa Arimoto, Produtos Inteligentes para Produção Animal, né? A gente fica localizado lá em Santa Isabel, produzimos ração para avicultura e suinocultura e em breve também vamos atuar na parte de peixes, aqua, se Deus quiser. Estamos nesse projeto já. Legal, bacana. Obrigado, Edna, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. A Edna tem uma história muito legal de como que ela saiu de estagiária a CEO da Arimoto. E antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa com a Edna, me apresentando também, sou Luiz Melo, fundador da Singular Consultoria, que agora é a Polo, aceleradora de negócios. A gente atua aí em todo o Pará e Brasil, com consultoria para médias e grandes empresas. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Terra Santa Brindes Corporativos. Uhum. Terra Santa Brindes Corporativos, quem sempre fornece essas canecas maravilhosas para a gente participar aqui do nosso podcast. E, Edna, sempre a gente inicia o nosso episódio perguntando para os nossos entrevistados, né? Quando ele pensa gestão, qual que é a primeira palavra que vem à cabeça dele? Tem que ser só uma. Escolha uma principal ali. Então, entre processos e pessoas, eu vou escolher pessoas. Legal. E por que você escolhe pessoas? Porque não adianta ter processos se você não tiver pessoas para executar os processos. Então, para mim, o mais importante são as pessoas. Então, ter pessoas do teu lado que tenham uma mentalidade parecida com a sua, que tenham uma visão de negócio, que tenha a cultura da empresa, eu acho que qualquer empresa vai para frente, se você escolher as pessoas certas para estarem do seu lado. Bacana, bacana. E tem até uma pergunta, mas eu vou deixar para depois que você contar a sua história, ligada muito aqui a pessoas. E Edna, quando a gente abre lá o Instagram, a gente já vê lá aquela frase de estagiária a CEO. Então, conta um pouquinho dessa história de como que você conheceu, né, a Arimoto e como que você chegou hoje aí ao cargo do CEO. Eu comecei a estagiar, na época não se chamava Arimoto, se chamava Cooperativa Agrícola Mista Paraense, aos 18 anos. E eu entrei como estagiária por 4 meses na parte de escrituração contábil. Isso, 1900 Ultraman, na época de datilografar ainda e tudo mais. E aí fui efetivada. Nessa época eu fazia faculdade de contabilidade. Gente, eu sou formada em contabilidade, mas hoje eu só conto história. E aí eu estudava na UFPA, fazia contabilidade, e eu não podia estudar de noite, porque naquela época a condução era muito difícil. Então, ônibus para Santa Isabel e Santo Antônio era até 7 horas da noite, então não tinha condições de eu estudar de noite na UFPA. E então eu trabalhava de manhã lá, estagiava de manhã e à tarde eu ia para a faculdade. 4 meses depois ele me contrata. Aí eu disse, e agora? Como é que eu vou trabalhar em período integral se eu tenho que estudar de tarde? Aí eu falei para ele, eu não vou ter condições de aceitar, porque eu não tenho como trabalhar o dia inteiro, eu não tenho como passar a minha faculdade para a noite. Ele disse, não, mas eu tenho ciência disso, o gestor, né? Você vai ser contratada para trabalhar meio período, ganhando um salário mínimo. Bacana.
Aí eu disse, olha, ganhei. E assim, fiquei muito feliz, né? É uma oportunidade e graças a Deus, todas as oportunidades que me dão eu agarro, que eu acho que é o principal da vida da gente, né? Se a oportunidade bate a porta, a gente tem que agarrar. Verdade. E aí eu agradeci muito e fiquei na empresa trabalhando meio período e tinha que fazer tudo em 4 horas de tempo. E tudo que ele me pedia eu fazia. E eu não ficava só na escrituração. Eu sou muito curiosa. Tudo eu quero conhecer, tudo eu quero saber. Quebrava um negocinho de informática que na época tudo rodava em DOS ainda, que era 96, 95. Rodava em DOS. E aí eu era curiosa demais. Técnico TI para vir de Belém para lá, para Santa Isabel, cobrava muito caro e tudo mais. E quando o TI chegava lá, eu queria saber como é que fazia. Aí eu falava para ele, não, se eu pagar um curso, o senhor já vai economizar. Então, as coisas básicas, assim, eu fazia. Limpeza de trocar uma fonte, botar um cabo USB. E assim, tudo eu fazia lá. Na época não era nem USB, cabo de rede, né? Cabo de rede. Fazer tudinho lá, eu fazia essa parte porque eu gostava, era muito curiosa. Então... Quando eu vi, já estava mexendo com parte financeira, aí pedia para aprender folha de pagamento, pedia para aprender venda, faturamento. Então, eu rodei a empresa todinha, né? Ele me deu oportunidade. Eu lembro que, quando eu escriturava, né? Ele teve uma moça que saiu de licença maternidade e ele falou assim, Edna, você pode aprender o financeiro? Eu disse, posso. Aí a moça foi lá, me ensinou tudinho. Aí, quando ela terminou de me ensinar, ele me chamou. Você aprendeu? Você aprendi. Agora eu quero que você esqueça tudo. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Ela disse que não consegue me emitir um relatório assim, 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 assado. Você acha que consegue? Aí eu disse, eu acho que dá. Então vá lá, estude e vê se você consegue fazer esse relatório do jeito que eu quero. Aí eu fui lá, estudei, eu disse, não, dá sim. Aí eu apresentei como é que ele queria, ele disse, é exatamente assim que eu quero. Aí ele disse, eu quero que você organize os 2 anos para trás. Caramba. E faça daqui por diante que fique todos os relatórios assim. Aí eu, durante a licença maternidade da moça. E ainda as suas atividades. As minhas atividades, ainda tinha faculdade à tarde. Ainda estava meio período. Meio período, meio período. E eu organizei tudo. Quando a moça voltou da licença maternidade, aí ele chamou nós duas e disse, não, ela vai para o teu lugar, para a máquina de escrever, e você vai ficar aqui no financeiro. Aí, quer dizer, não é muito legal, né? Você pegar uma colega assim e acabar acontecendo esse tipo de coisa. Foi meio chato, eu acredito que ela ficou bem chateada, eu entendo que eu também ficaria. E aí, pouco tempo depois, ela pediu as contas. Ela não gostou e pediu as contas. Como ela tinha outros trabalhos paralelos também, ela levou a parte dela, assim, de trabalhar por conta própria. E aí ele falou assim, e agora, Edna, tu dá conta dos 2? Aí eu disse, dou conta dos 2. É bom que a Edna nunca adivinhou. Aí eu disse, só tem uma condição. Aí ele, qual? Eu disse, eu não quero mais máquina de escrever. Aí eu disse, eu posso fazer no Excel todas as planilhas de escrituração? Ele disse, pode, dá para fazer, que ele era um senhorzinho, né? Eu disse, dá. Aí, na época, não tinha nem impressora a laser, nem a jato de tinta. Se tivesse, era muito caro. Pontinha, né? Era matricial, naquela LX300. Nossa, Demorava comprava demais. Fita, colocava, às vezes engatava. Enrolava tudo. Mas é muito melhor do que datilografar. Sim, tem que ficar pagando. Aí comecei a fazer as 2 atividades, o financeiro e a escrituração contábil, tudo durante 4 horas. E aprendendo outras coisas, porque eu sempre fui muito curiosa. E aí, toda vez eu pedia, eu posso aprender a fazer tal coisa? Ele disse, pode, mas não pode atrasar o teu. Então, eu ia, aprendia outros setores e fazia o meu também. Então, eu sempre gostei de aprender, sempre gostei muito de aprender. E eu acredito que foi isso que fez eu alcançar, né, o patamar de uma hora, quando teve a oportunidade. Eu passei 4 anos no Japão. Ele ficou muito triste com a minha ida para o Japão, um pouco decepcionado, né, que ele queria que eu continuasse, que ele dizia que eu que ia levar a empresa para frente, Então, você ficou quanto tempo antes Quase de ir para o Japão? 4. Eu fiquei de 99 até 2001, 2002. No Japão? Não, na cooperativa. A cooperativa, nesse meio tempo, como ela não tinha mais cooperados, ele estava dando lucro. Aí a Receita Federal veio e disse, olha, não pode. Isso não pode acontecer numa cooperativa.
Aí o que foi que a cooperativa fez? Ela abriu uma empresa limitada, botou a cota dela dentro de uma empresa limitada e pegou um dos cooperados, ficou com 1% e 99% era da cooperativa. Aí abriu essa nova empresa chamada Coparaense, limitada. Entendi. E aí a gente continuou trabalhando nela. Aí, nesse meio tempo, eu fui para o Japão. Me formei, ainda passei uns 2 anos aqui. Aí, nessa época, eu já estava recebendo 5 salários mínimos, trabalhando tempo integral. E passei por todos os setores, de tudo eu sabia. E qual foi a decisão de ir para o Japão? O motivo? Casamento. Eu não queria ir, vou ser bem sincera, porque eu estava muito bem aqui. Mas aí, eu ainda não tinha casa própria, né? E aí, o Japão, nessa época, estava pagando muito bem. A gente conseguia economizar dinheiro lá nessa época, né? Então, a gente decidiu ir para passar um tempo, para poder estabilizar um pouco mais a vida. Aí, ele ficou muito triste, mas teve que aceitar, né? Então, quando eu voltei, eu vim com a consciência de que qualquer emprego eu ia pegar. Se fosse de faxineira, de caixa de loja, o que fosse. Eu não ia abrir um negócio próprio, porque eu estava há 4 anos fora e, querendo ou não, as coisas mudam, né? Hoje muda com uma velocidade muito maior. Lá atrás até que não. Mas, às vezes, a gente sai daqui do Brasil achando, não, quando eu voltar eu vou fazer tal coisa, tal negócio e tarará. E quando volta, esse negócio já nem existe mais, já não está mais em alta, né? Sim. Eu disse, não, eu vou trabalhar para os outros, eu vou me ambientar, como é que está a política e a economia do Brasil, para depois decidir o que é que eu vou fazer. E eu estava disposta a trabalhar em qualquer lugar. Mas aí ele soube que eu voltei. E aí ele me ligou, Edna, você quer voltar a trabalhar aqui? Eu disse, opa, quero. Aí ele me chamou. Aí na época ele já tinha vendido, na verdade, abriu o nome Rações Paraense, há 19 anos atrás, que ele e os outros sócios já estavam cansados, né? E os filhos não queriam levar o negócio para frente, a Coparaense. Então ele ofertou a empresa para os antigos colaboradores, os colaboradores com mais tempo de casa. E aí, quando eu cheguei, essa empresa já estava aberta, que era a Rações Paraense. E ele queria que eu entrasse na empresa. E aí ele me chamou e tudo, aí só que os sócios não queriam que eu entrasse, porque eu já estava no meio do caminho e tudo mais. Aí, de primeira, não me aceitaram. Aí ele disse, não, Edna, dá um tempinho, organiza as tuas coisas, que você vai trabalhar aqui sim. Eu disse, não, tudo bem, eu acabei de chegar, né, vou organizar umas coisas aqui. Aí, um certo dia, ele me liga. Edna, você pode vir aqui? Eu estava aqui em Belém. Posso. Só não posso ir agora porque eu estou em Belém. Pode ser depois do almoço? Ele disse, pode. Fui para lá depois do almoço. Aí ele disse, Edna, você ainda quer trabalhar aqui? Eu disse, quero. Aí, então, vem cá. Aí chegou com um dos sócios na época, um CEO, e disse assim, ou ela entra ou a gente desfaz o negócio agora. Foi só assim que ele falou, Foi. né? Essa Aí eu pressão olhei básica. para ele e eu disse, agora ele me arranjou 5 inimigos. Eu disse, meu Deus. E ele não me falou nada, não me avisou previamente, não falou nada do que era o assunto. Provavelmente porque você não teria aceitado, né? Então ele já Aí, imaginava. quando a gente voltou para a sala dele, eu disse, calma lá, agora eu não quero entrar como sócia, não. Pelo jeito da reunião que o senhor teve, que a gente teve agora, a situação não deve estar muito boa. Então, eu quero entrar como funcionária, como colaboradora. Aí eu vou organizando as coisas que o senhor quer e depois, se eu ver que tem viabilidade, aí eu entro na sociedade. Aí ele disse, faça a auditoria de 5 anos atrás, organize tudo, porque tem coisa errada aí. Tá muito bagunçado. Aí eu entrei para organizar tudinho, principalmente a parte fiscal, contábil, folha de pagamento, financeiro. Foi essa parte que eu entrei para organizar. Aí, uns meses depois, eu organizei, eu vi os números e disse, não, dá para entrar. Aí, já nessa época, já estava quase me separando. Que ano, por volta? Ai, Jesus, acho que 2007, por aí. Então já estavam uns 2 anos no Brasil. É, mais ou menos isso. Aí, eu queria entrar na sociedade, meu digníssimo esposo, na época, fez um rombo, levou o dinheiro todo, gastou o dinheiro todo. Caramba. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para poder entrar na sociedade. Pegou o seu. É conjunta, né, na época. E aí, quando eu fui prestar atenção, ele já tinha levado tudo. Caramba. Foi triste. Mas, enfim, faz parte, né, da vida da gente, a gente vai aprendendo, né? Mas eu não tenho pesar de nada, não. Eu acho que isso serviu para eu crescer também bastante. De saber que eu, do zero, consigo sair e me alavancar de novo. Então,
Foi uma experiência ruim pessoalmente, assim, né? De casamento, mas, assim, na vida pessoal minha, me ajudou a crescer muito. Saber que a pessoa que não tinha nada, que teve que pegar dinheiro emprestado para entrar numa sociedade, hoje é dona da empresa, né? Legal. Então, isso me ajudou muito, assim, de fazer a gente ter aquele ânimo, né? Olhar para trás e ver a história. Quem diria? E antes de você continuar, eu vou pegar esse momento que você passou, né? E ali você tomou um certo risco, porque, como você falou, você não tinha nada, pegou dinheiro emprestado, podia ser que não desse certo a sociedade, mas você teria que pagar esse empréstimo, e empreender é muito tomar risco, né? Sim. Mas você pode tomar risco desde que você não saia do jogo. Como foi que você tomou essa decisão? Quais foram os critérios que você pensou, né? Para decidir ali, entro ou não entro, o que você pesou, o que você analisou? Primeiro, eu verifiquei que a empresa tinha condições, sim, de alavancar, de crescer. Segundo, eu peguei o empréstimo e já fui... Eu gosto de calcular, né? Então, eu pego aquele valor, eu vejo o meu salário, eu vejo o que dá para pagar mensalmente e vou fazendo as coisas. Aí eu olho, eu vou ter que apertar o meu financeiro pessoal, não vou poder gastar, não vou poder fazer isso. Eu cortei várias coisas da minha vida. Né? Então, eu fazia o básico do básico, só a alimentação quase não saía. Porque isso eu também já tinha passado no Japão. Eu fui para o Japão com o intuito de guardar dinheiro. Então, eu não saía no Japão. Eu mesma fazia comida, eu não saía. A gente saía uma vez no mês, que era permitido nas minhas contas, permitido. Então, eu calculava quanto gastava de água, quanto gastava de aluguel. Então, estava tudo planilhado. E é da mesma forma que eu faço hoje na minha vida. Legal. Então, se eu sei que eu tenho um empréstimo de tanto para pagar todo mês, eu sei que eu tenho uma renda tal, então eu vou economizar onde eu consigo. Sim. Se eu não posso sair, eu não posso sair. Entendeu? Se eu não posso fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa. Se eu tenho que ficar sem televisão porque agora não dá para comprar, eu fico sem comprar. Guardando dinheiro para poder pagar o que é o principal, que era a dívida que eu tinha, né? E isso é interessante porque tem muito do comportamental. Sim. E dessa mentalidade, né? Em especial quando a gente fala de empresários, né, Luísa? Assim, você também, a Ana conhece. Essa confusão entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa, não separar as coisas. Até os princípios contábeis falam muito disso, né? Mas independente também de não separar, é a questão da forma que eu lido com o dinheiro, né? Conduzindo um planejamento para eu não ter risco, né, de insolvência, né? Mas vem de um hábito, de um comportamento, de uma mentalidade. E como é que você enxerga com essa mentalidade que você alcançou? Foi no período que você passou no Japão, que te ensinou antes? Ou qual foi o momento de grande mudança, ou um decorrer que ocorreu essa mudança, para você ter essa postura que ela é muito positiva, ela ajuda realmente os negócios a terem perenidade, continuarem? Eu acredito que eu fui treinada pela minha mãe desde a minha infância. Então, esse hábito eu tenho desde a infância. A minha mãe, quando a gente era pequeno, morava no Tauá e tinha que estudar em Santa Isabel, ela dava o dinheiro pra gente do mês, da passagem, do lanche, tudo. Tá aqui, na sua mão. Se você gastar demais, você vai ter que voltar a pé. Se você gastar demais, vai ter um dia que você não vai ter lanche. Então, você que tem que organizar. Então, desde pequena, ela treinava a gente nisso. A gente queria viajar em julho, porque, gente, todo mundo pensa que japonês é rico, desde da hora que nasce. Quem me dera. Eu não nasci rica, claro, a gente nunca passou fome. Mas a gente nunca foi de família japonesa rica. Tudo era muito regrado. Mesmo porque meus pais sempre priorizaram o estudo de 3 filhos em escola particular. E lá para trás isso era muito caro. Sim. Hoje está mais acessível, né? Mas lá atrás era muito caro. Pagar ônibus para vir todo dia e voltar também não era brincadeira, para 3 filhos. Então, a gente, desde pequena, a gente fazia chopp, fazia bolo. Aí o papai trabalhava como gerente de uma fábrica. A gente ia de tarde com o isopor, com as coisas, para vender para o pessoal, porque como ficava no meio do nada, então o pessoal não tinha de onde comprar lanche, né? Então, a gente levava para vender. Então, a gente guardava esse dinheiro para poder, em julho, poder viajar, né? Excursão de escola, que tinha muito. Hoje em dia, quase eu não vejo, mas antigamente tinha muito. Tem. Hoje ainda tem. Não sei como é que tá, porque hoje está bem complicado, né? Levar criança e adolescente para uma excursão, eu não sei, eu acho que eu não tinha coragem, não. Mas antigamente tinha muito. E assim, sábado a gente tinha aula de japonês. E eles sempre, em julho, tinham uns passeios que eles organizavam.
E para toda a turma, eles ofertavam os 2 primeiros lugares a passagem gratuita. Legal. Então, eu e meus irmãos, a gente morria estudando. Porque a gente queria viajar, mas só tinha o dinheiro de gastar lá, não tinha dinheiro da passagem. Porque a minha mãe sempre ensinou, vocês estão vendendo chopp e bolo, todo mês vocês têm que guardar um dinheiro na poupança e o que sobrar que é para a viagem de vocês. Caramba, vocês tinham isso desde, tipo, 9, 10 anos? Sim. Já tinha essa mentalidade? Eu comecei com 7, né? Porque aí foi quando o papai foi trabalhar numa indústria como gerente e o meu irmão tinha 4. Legal. Então, desde pequeno. Impressionante como esse hábito construído na infância, né? Sim. Ele traz grandes resultados na vida ali adulta. Assim, e é algo que muitas famílias não ensinam, a gente sabe, a cultura do brasileiro, né? De forma geral, nossa população, não é ter educação financeira, não ter essa conversa dos pais com os filhos, é não incentivar os filhos a cuidarem do próprio dinheiro. Sim. E o interessante é que quando você fala, tudo que a gente vende ali de chopp e bolo, uma parte já é para poupança. Criando a reserva, né? Então, isso são fundamentos básicos de um bom administrador. Seja administrador de empresa, administrador de um lar, um orçamento familiar, seja o que for, né? Então, quando você fala, a resposta à pergunta, né? Quando vê esse momento, ele foi construído muito na infância, né? Então, na vida adulta, foi muito mais prático e fácil para você lidar com os números. E especialmente, né, Luiz, quando a gente tem um negócio que vai entrando caixa, olhando só faturamento, achando que faturamento ele é a principal métrica ali, né? Mas você tem depois impostos, custos, IPs, etc., não se enganar com o poder do dinheiro também, né? Saber lidar com ele. Como é que você, aproveitando, já vindo para esse momento mais atual, como você lida com o patrimônio da empresa, com os recursos, com caixa mesmo, né? Que a gente fala muito caixa rei, né? Que é importante, fluxo de caixa, né? De não cair, às vezes, nesse erro de outros empreendedores e empresários, de confundir que aquele dinheiro ele pode usar de qualquer maneira e acaba se endividando, não tendo dinheiro para pagar as contas no mês seguinte. Talvez por eu ter passado a vida inteira num aperto, né? Aí sabe o valor que o dinheiro tem, né? E esses ensinamentos todos, inclusive por ter feito contabilidade, que eu acho muito importante, qualquer empresário ter noção básica de contabilidade. Você não vai fazer a contabilidade da sua empresa, mas você precisa ter noção do que é uma contabilidade mesmo, porque para você sentar numa mesa para discutir com um contador o que você quer fazer ou não quer fazer na empresa, você tem que conhecer um pouco de contabilidade. Até para não ser enganado, né? Sim. Eu vejo muito empresário que muitas vezes ele compra soluções que não atendem ele porque ele não entende. Mas às vezes isso acontecer com marketing, com contabilidade, com software. Compra uma solução que muitas vezes não atende ele porque ele não entendeu pelo menos os princípios ali. É bem complicado mesmo, mas assim... Inclusive, a minha profissão quem escolheu foi minha mãe. Obrigada, viu, mãe? Foi? Foi. Sua mãe ensinou a vender, ele ensinou a administrar. Minha mãe me conhece mais do que eu mesma. Que eu queria fazer administração, ela disse, não faça administração. Minha filha, administração qualquer pessoa pode fazer, mesmo não tendo diploma. Então, vá fazer contabilidade, que ele vai auxiliar na administração. E assim, foi ela que escolheu. Ela que escolheu minha profissão. E gostei muito, porque se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Luiz, até pegando um gancho, né? E essa jornada de, enfim, bons aprendizados na infância, ter iniciado ali como estagiário e sido contratado na empresa, depois ganhar muita bagagem cultural também, uma viagem para o exterior, né? Sim. O país ensina muito. Retornar para a região, ter essa oportunidade de entrar no negócio e depois se tornar sócia. E aí vem o momento de você agora... É só a liderança aqui principal, né, conduzindo a empresa. Quais aprendizados e também, posso dizer também princípios, na verdade, quais são os primeiros princípios e depois aprendizados você enxerga como interessantes e essenciais para alguém que vai conduzir uma empresa, já num posto ali de CEO, de líder? Nesse momento que você virou sócio, já virou CEO da TV? Não, eu virei sócia com mais 4. Quando... Na época, quando eu peguei e disse assim, agora eu vou investir na empresa, vou entrar como sócia, eu entrei como sócia e tinham 4 sócios. Passado um tempo, foram saindo os sócios, eu fui comprando as partes, me endividando novamente para poder comprar essas partes. Sempre fazendo as contas. Sim, dá para pagar, não dá? Dá. Legal. E aí, só que o CEO na época era outra pessoa. Eu ficava só no financeiro, contábil, fiscal, folha de pagamento.
Mas tinha noção dos outros setores também, porque eu sempre fui, sempre fui curiosa, eu passava por todos os setores. Eu era a colaboradora, ou era a sócia que tirava férias de todos os outros. Era a operação tapa-buraco. Onde faltasse um, eu estava lá. Então, quando saíram os 4 sócios, fiquei sozinha. Aliás, chamei uma amiga para fazer parte da sociedade. Ela ficou uma temporada comigo. E nesse ponto, nós ficamos com quase 3 milhões em dívida. Uau! Isso era quantas vezes o faturamento de vocês? Ixi, na época a gente não estava faturando. Olha, hoje a gente fatura por mês 250 mil, mais ou menos, assim. Então, antes a gente não chegava aos 100 mil por mês. Porque o antigo CEO, eu acho que ele não estava mais ligando para a empresa. Então, para empatar na contabilidade, a gente tinha que vender em torno de 240 toneladas de ração. E a gente estava vendendo só 200. 180, 200. Então, todo mês no prejuízo. Aí vai se tornando cumulativo, né? Sim. 30 mil, 50 mil nesse mês, vira 100 no outro, enfim. Aí atrasa um boleto, entra juros, somando tudo. Isso falando em toneladas, né? Porque em dinheiro é outro... A gente mede lá na empresa, não pelo valor, a gente analisa tudo por tonelada vendida. Legal. Métrica da indústria, né? Porque a indústria a gente prefere. Porque como tem variação de preço de matéria-prima, então, independente da variação da matéria-prima, os custos fixos existem, então a gente prefere medir pela tonelada vendida. Entendi. Que atrela o variável e vai acompanhando a curva de preço. Exato. Então, a gente mede lá por tonelada vendida ao mês. E aí, o Luiz sabe que eu era muito operacional nessa época, com aquele intuito de pagar os 3 milhões, pagar a dívida com fornecedor, dívida com banco, dívida... Só não tinha dívida com funcionário. Porque quando eu assumi a empresa que a gente trocou de prédio, ainda teve a troca de prédio, que eu tive que comprar todo o equipamento, todo o material, mudar de prédio, construir um novo. E aí a situação estava bem complicada. Aí eu chamei meus colaboradores e falei para eles, olha, eu não gosto, eu sempre fui muito clara com eles, nunca escondi nada deles. Eu falei, olha, a situação da empresa não é boa. Agora eu estou aqui na sociedade, eu e só mais uma, com uma dívida muito grande. Não sei se a gente vai conseguir vencer, mas a gente vai fazer de tudo para vencer. E a única coisa que eu prometo para vocês é não atrasar o salário de vocês. As outras coisas a gente vai entrar para brigar, para negociar, renegociar e ver o que é que faz. Mas o salário de vocês não vai faltar. Que ano isso, velho? Acho que quando a gente se mudou, estamos em 2025, 2015, 2014, por aí. Pós outra crise no Brasil também, né? Tem que contar esses panos de fundo. Aliás, o Brasil, ele sempre tem crise, né? Ele só tem uma crise agora. Ele vai só sobe e desce, sobe e desce. São ciclos, né? Mas faz parte do negócio. E olha, uma coisa que a gente aprendeu, né? Um país que não tem crise, um país que não acontece tudo que acontece no Brasil, não dá oportunidade. Isso é verdade. Né? Temos tantos problemas para resolver, então tantos problemas para resolver é a oportunidade que a gente tem de ganhar dinheiro. É verdade. Não é não? Quando a gente vai para o Japão, uma pessoa que é operária muito dificilmente vai chegar a ser dono de alguma coisa, porque já está tudo resolvidinho lá. Entendeu? Então é bem complicado, é bem difícil. Tem que passar mesmo por todo aquele processo de estudar, fazer faculdade, fazer não sei o quê, tererê. Geralmente as pessoas que não passam todo esse processo de conhecimento não conseguem alavancar o negócio lá, né? Então é bem complicado. Não tem muitas coisas para resolver em primeiro mundo. Aqui não. Lá é mais fechado. A oportunidade é menor para quem é pequeno. E voltando para esse assunto que você estava comentando antes, Edna, eu percebo que ali você foi bem... Eu acho que é uma característica sua, né? Você realmente não teve ego para chegar com a sua equipe e assumir. A gente está nessa situação aqui, né? Você poderia ter guardado aquilo e eventualmente... E eu também percebo uma característica sua ser muito humana, né? Ter muito esse contato com a equipe sendo muito humano. O que você vê que... depois você até continua a história, que tem muitos pontos legais, mas o que você vê que essas suas duas habilidades, né, de abrir mão, muitas vezes, do ego e ser muito humano ajudaram nesses momentos cruciais que você teve? Eu não consigo fazer nada só. Eu tenho um objetivo, né, de fazer a empresa crescer cada vez mais, mas eu não consigo fazer isso sozinha. Eu dependo de pessoas, né? E
eu não tenho problema nenhum em treinar ninguém, em ensinar ninguém. Nem da minha equipe, nem os concorrentes, né? Tem um colaborador lá que é o encarregado da fábrica, ele diz, Edna, tu vai trazer o concorrente para ver um equipamento teu aqui. Eu digo, vou, qual é o problema? Ele vai ver o equipamento. A diferença entre eu e ele é quem pode executar e quem não pode. Exato. Sim, verdade. O conhecimento, independente de eu mostrar para ele, eu não tá hoje, ainda mais hoje no YouTube, tá tudo disseminado o conhecimento. A diferença é quem vai colocar na prática e quem não vai. Uhum. Então, eu não tenho problema de ensinar. Aí vocês me perguntam, Santa Isabel, é difícil achar mão de obra qualificada, viu? Tem, não vou dizer que não tem, tem. Mas o que eu procuro chamar para a empresa são pessoas com, como é que eu vou dizer? Não é nem capacidade profissional, pessoas que têm o mesmo fit cultural que a Arimoto. Que o resto a gente ensina lá dentro. Legal. Primeiro cultura, depois técnica. Contrate o comportamento, né? Sim. E treine as habilidades e técnicas depois. E nesse contexto de ter uma empresa assim, fora mais da região metropolitana, mais próxima do interior, né? Embora nós estamos próximo a Belém, né? No caso Santa Isabel, para quem nos escuta, como você vê também que o empresariado local, né, desses municípios pode criar estratégias para o negócio dele ir crescendo, né? Porque por muitas vezes há um olhar só para a capital, como se lá tivessem os únicos negócios. Mas não, especialmente a economia do nosso estado, ela está muito distribuída no interior, né? Diversos negócios contratam, geram economia nas suas cidades. Então, olhando para o seu negócio, já um pouco mais próximo agora, nesses anos 2020, pós-pandemia para agora, né? Quais ações o empresário pode ter, esse que está nesses municípios do interior, para criar negócios perenes, né? Empresas feitas para vencer, como o Theo Jim Collins cita em um dos livros? Primeiro, ter essa mentalidade de saber dividir o que é pessoal. Eu acho muito... dividir o que é pessoal e o que é da empresa. Né? Procurar sempre conhecimento. Eu sei que todo negócio começa a gente no operacional. Né? Batalhar para estabilizar a empresa, para chegar pelo menos 0-0, para depois começar a ganhar 1, ganhar 2, ganhar 3. A barriga no balcão, né? Todo mundo passa por isso, né? Mas tem que saber o momento de sair do balcão. Porque se você tem e quer crescer, tem possibilidade de crescer e quer, você tem que sair de trás do balcão. Tem que se desprender do operacional para ir para o estratégico. E eu vejo muita gente não querendo fazer isso. E a gente não consegue fazer tudo. A gente tem que treinar uma equipe para conseguir líderes para esses setores e você começar a sair do operacional para ir para o estratégico, para pensar na empresa a longo prazo. Inclusive, esse é o momento que eu estou vivendo agora, treinando alguns líderes de alguns setores para eu ficar mais no estratégico e levar a empresa mais... pensar no longo prazo da empresa. Vou pegar um gancho e essa estratégia. Você falou de agenda, né? A gente estava aqui conversando até um pouquinho antes de iniciar o podcast. Se perguntasse para a Edna, qual é a agenda dela da semana de trabalho? Como ela organiza a agenda entre reuniões, questões ali administrativas, financeiras, acompanhamento de produção? Se tu pudesse olhar de segunda a sexta, porque muitos procuram isso, né? Referências, pelo menos. E tem gente que ainda nem organiza minimamente sua agenda, né? Então, como é a tua semana de trabalho? Como você distribui ela e quais temas você trabalha? Olha, eu sei que a tecnologia existe, mas eu ainda gosto da minha agendinha de papel e o meu planner da semana, que fica assim bem em cima da minha mesa, visível, porque o computador eu uso para outras coisas, eu gosto de estar ali, olhando para ele, para eu sempre me lembrar do que eu tenho que fazer no dia, o que eu tenho. Então, eu faço uma relação. Hoje, reunião com tal setor, tenho que fazer tal coisa, hoje eu tenho que ver obra, Então, a minha agenda é toda organizada. Toda organizada. Eu tenho, por exemplo, tenho 3 vezes na semana funcional. Eu inventei isso na empresa e agora eu tenho que participar, mesmo não sendo a fã número 1 de exercícios, mas a gente faz e eu gosto de liderar pelo exemplo. Legal. Eu acho que eu dando exemplo, às vezes não preciso nem falar nada. Sim. Né? Eu fazendo, as pessoas, não, a dona Edna faz, que é ocupada aqui só. Ela faz funcionar porque que eu, quanto colaborador, não vou fazer. Né? Então, eu procuro organizar a minha agenda assim. Eu gosto de planner. Eu gosto de agenda.
No plano eu ponho as reuniões principais, os temas principais, e na agenda eu já ponho as minúcias, né? E aí eu vou organizando assim. Tem que ter reunião semanal com a equipe, ou quinzenal, ou de 21 em 21 dias. Tem obra para olhar, que agora deu a louca em mim, eu estou fazendo a fábrica para peixe, né? Então, tem que supervisionar, porque a gente, querendo ou não, obra, se deixar só na mão dos outros, parece que não anda, não. Tem que estar no pé o tempo todo. Fora que vai drenando recurso, vai drenando recurso. E isso foi um desafio, porque eu queria fazer essa fábrica há muito tempo. Há uns 2, 3 anos atrás eu queria ter iniciado. Eu acho que foi bem na transição de governo. Eu quis fazer. E aí foi aquela época que o banco não queria emprestar, com medo, né, de como é que ficaria nova a política e tudo mais, pedindo um calção de 70%. Caramba! Era! E assim, um valor bem baixo. Inverteu, né? De pedir disse, 30, gente, 70. se eu tivesse 70%, eu estava pedindo emprestado, por favor, né? Aí eu disse, aí a diretora do banco, tentei em todos os bancos, assim, possíveis e impossíveis. E aí uma vez a gerente da minha conta principal disse, Edna, eu tentei de tudo e não consegui. Eu pensei que eu ia conseguir, mas não consegui. Aí eu falei para ela, não esquenta sua cabeça, porque esse é o sinal do papai do céu que é para mim não meter a cara. Ela, sério, Edna? Sério, porque eu sempre peço tudo para Deus. Eu digo, Deus me direcione. O Senhor vai dar um jeito de me mandar um sinal para dizer que agora é a hora ou não. Eu faço a minha parte, que é trabalhar. E aí, quando ela chegou, eu disse, esse é o sinal, que não é a hora para eu fazer isso. E aí, eu disse, não é porque não é a hora que eu não vou ter outro plano, né? Aí eu disse, não, agora eu vou economizar, guardar todo o dinheiro possível para fazer uma poupança, para quando os empréstimos começarem a ficar mais interessantes e as coisas se estabilizarem, eu já ter uma parte em caixa e eu pegar menos empréstimo. E é o que eu estou fazendo agora. Então, deixei uma parte em caixa e peguei um menos de empréstimo para poder abrir essa nova linha de produção. E ela entra efetivamente em execução. A gente quer até o final do ano ela já pronta para rodar já no ano que vem. E ela atender mercado local aqui? Interno e, se Deus quiser, Macapá, Manaus. Legal. Você já vende para esses outros estados também? Ou Macapá eu vendo bem pouquinho. Semana passada ou retrasada a gente foi para lá, né, fazer prospecção. Eu vi lá as fotos. E eu acho que vai dar certo, se Deus quiser. Eles têm grandes problemas lá para ser sanados e a gente quer entrar com essa estratégia de justamente sanar as dores que eles têm com os outros fornecedores. É interessante só um comentário de Macapá, né, Amapá e região. Você é a quinta ou sexta pessoa que fala do município. Eu recentemente estava acompanhando, dando mentoria para uma pessoa do agro, de produção de pecuária. Ela foi para Macapá, por sinal, um mês atrás, para verificar a área, etc. Conheço uma pessoa de um ramo ali de mais de equipamentos para a indústria, também estava em Macapá há um mês atrás. E eu estive no final do ano lá, também agenda de trabalho, enfim. Tem muitas movimentações por outras questões de investimento para a região, devido à exploração de petróleo, etc. Mas é mais um sinal, né, de que há oportunidade, né? Sim. Então, é até interessante ficar a dica, né, para a audiência que acompanha o podcast, pelo que olhar eu fui outras ver regiões. Em Macapá, acredito que a parte política lá, o prefeito da cidade de Macapá, ele está investindo bastante na cidade. Então, ele está criando uma infraestrutura bem bacana lá. Então, eu acredito que é por isso que esteja chamando a atenção das pessoas lá. Então, fica a dica, né? Para sempre estar olhando o mercado, o movimento, possibilidade de expansão. A gente quer ir para outros lugares, tipo Maranhão, Tocantins, mas a gente esbarra na questão tributária, né? Então, a gente está procurando uns outros meios, talvez incentivo fiscal, alguma coisa assim. Tem que estudar se vai valer a pena, porque daqui a pouco vem a reforma tributária. Se vai valer a pena fazer isso agora ou não, se a gente aguarda. A gente está nesse momento de estudar isso. Interessante. Aí tudo isso na agenda. É que a agenda é só um parêntese também, que é estratégica. Sim. Porque se você estivesse fazendo a escrituração, o operacional, lançando nota e etc., concentrando várias atividades operacionais em você não teria tempo nem de fazer uma viagem, de olhar como estão sendo as dinâmicas, de estudar um novo tema, de ter o lado criativo também que o dono de negócio deve ter, né? Então, é mais uma forma de a gente validar e ressaltar a importância de você fazer a transição do operacional, claro, tudo no seu tempo e
no momento, né? Mas você tem que ter isso como um objetivo pelo menos do ano. Se eu começo em janeiro ainda fazendo 70%, 80% das minhas atividades operacionais, que a minha meta seja dezembro desse ano, isso vai inverter. Eu vou estar 80% da minha agenda no estratégico e 20% no operacional, que às vezes é importante. Visitar uma obra, supervisionar, tem que estar ali, né? Então, é uma grande mensagem que a gente quer que reverbere, né? E chegue a outros donos de negócio. Não é fácil, viu? Largar o operacional para quem está acostumado a fazer operacional. Quando eu terminei de pagar a dívida de 3 milhões e pouco, eu estava naquele maçante. Bora trabalhar, bora vender, bora aumentar a venda, bora não sei o quê. Eu tirava férias de todo mundo, não tinha férias. Já fazia até a contabilidade na época, porque eu não tinha condições de pagar mais um salário para uma pessoa. Quando eu paguei, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu fiquei um pouquinho perdida, gente. Eu não vou mentir que eu fiquei. Eu disse, e agora o que é que eu vou fazer? O objetivo até o momento era pagar a dívida, né? Depois eu vou e agora? E agora o que é que eu vou fazer? Tá tudo normal, tá sobrando dinheiro, tá fazendo... Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu só sei... O desafio bom, não, tá sobrando dinheiro. O que é que eu vou fazer? Aí eu ficava assim, eu sei que o meu processo não tá certo. Eu tô fazendo, empurrando as coisas assim como podia. E o atual processo que eu tava, não tava bagunçando, porque o que eu vendia de 200 passou para 400, 400 para 500, 500 para 600. Caramba. E aí, aquele jeito que a gente estava trabalhando, não estava bagunçando tudo. Aí foi que eu comprei, a gente trocou para o sistema que é do Cigan, né? Para unificar, que era um sistema para o financeiro, um sistema para a fábrica, um sistema para folha, um sistema para contabilidade. E não se comunicavam, né? Não. Nossa. E o meu sonho era trocar, e eu não tinha dinheiro para trocar. Aí, então, quando começou a sobrar, eu disse, não, a primeira coisa que a gente vai fazer é trocar o sistema. Gente, dá trabalho. Escolha bem seu sistema, porque dá um trabalho enorme para mudar, trazer de um processo para outro. É horrível. É dolorido, gente. Então, escolha muito bem o sistema que você vai rodar para não pensar em uma troca tão cedo. E hoje, de preferência, nem trocar, porque dá muito trabalho. E aí, eu fiquei perdida. Foi na época que... Quando eu falo que Deus é ativo na minha vida, eu só tenho a agradecer a Ele. Ele é. Eu estava perdida e pensava, o que eu vou fazer? Eu estou perdida, eu não sei que caminho tomar. Aí o seu Evandro, lá da Inovativa, me oferta o curso da AGI, né, do professor Ednei Quaresma. E eu ainda fiquei assim, será que eu vou? Não, mas eu falei para ele que eu ia, eu vou. Cheguei lá meio desconfiada. Isso faz uns 3 anos? Meio desconfiada, né? Sentei lá no fundo, aí o seu Evandro disse, não, eu fiz um aporte, você vai sentar lá na frente. Só, meu Deus. O Evandro é o da Cigan também. Né? Da Inovativa, que representa Cigan, né? E só abrindo também para você falou de sistema, dá muito trabalho, mas no geral também. Acho que o primeiro ano. Dá trabalho de fazer a transição. Isso. Mas depois que muda, meu filho, traz tanta informação que você não tinha antes, economiza tanto tempo, otimiza tantos processos, é muito bom. Tem uns estudos que mostram que normalmente o retorno ali da troca de sistema ele vem de 1 ano, 1 ano e meio. Que você começa a ter redução, mais eficiência no processo e começa de fato a se pagar aquele investimento. E aí o Evandro lhe convidou para o curso do Ednei. Sim, aí eu fui. Gente, hoje... E com a característica de ser curiosa e aprender, né? Eu sou curiosa, gosto de aprender, mas eu ainda me considero um bicho do mato, né, Hannah? Mas eu era mais bicho do mato ainda. Não falava, eu era totalmente na minha e fui fazer o curso. Mas tá gravando podcast, reality show, não, Instagram dela é super bombado. Só um parêntese, a Hannah, que a Edna acabou de citar, é a assessora de marketing dela aqui, que tá, enfim, acompanhando aqui a gravação do podcast. Então, a Edna já tem uma agenda de comunicação ali muito ativa, né? Também, redes sociais, etc. O podcast lá da Rações A gente... Esse ano a gente não tem umas datas certas ainda desse ano. A gente está fazendo meio variado. Legal. Mas ano passado a gente foi bem mais, né? Era uma vez no mês que a gente fazia. Ele é gravado lá? Lá em Santa Isabel. Lá no estúdio do Thiago Lisboa. Cara, que legal. Vou assistir esse podcast. E quando ele começou a palestrar, que me deu aquele... Que eu comecei a olhar e disse, meu Deus, eu não faço isso na empresa. Meu pai ainda tinha mais isso. Meu Jesus, tem tudo isso. E tudo eu anotava.
Esse caramba, tinha tudo isso para fazer, eu nem me tocava que tinha tanta coisa para fazer, porque eu estava no operacional. Sim. Uhum. Aí ele deixa até uma dica no final, né? Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Escolha 3 coisas mais fáceis, né? Que dê um retorno maior e ponha para aplicar. Perfeito. Quando eu voltei, fiz uma reunião com todo mundo, né? Disse, olha, fui fazer um curso, uma imersão de estratégia e gestão e mudanças virão. Só que eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque eu não estou pensando em demitir ninguém. Porque quando a gente vem com mudança, todo Sim. mundo já fica, ai meu Deus, a gente vai ser tudo demitido. Não é essa a minha intenção, a intenção é melhorar a empresa para a gente poder crescer e contratar mais pessoas. Então é a primeira coisa que eu fiz. Na época a Hannah não era nem de marketing, ela era estagiária. E aí eu disse, Hannah, eu preciso me livrar de parte do operacional, você pode ficar para mim? E ela topou. E aí ela começou a fazer parte do operacional que eu larguei. Mas para largar, eu tive que dizer, eu vou largar na segunda-feira, quando eu chegar, vou fazer a reunião, vou chamar a Hannah, e ela tem que aceitar. E tem que fazer. Mesmo doendo, mesmo o coração assim na mão, de pôr parte do financeiro na mão dos outros, e eu fiquei, mas deu certo. E aí a gente foi fazendo alguns ajustezinhos aqui, dá impacto maior, e a gente teve que... Primeiro a gente mudou, que antes era um celular para cada vendedor, interno mesmo, sabe? E eu não tinha controle de nada. E foi lá na GI que eu disse, eita, eu tenho que fazer toda essa organização de vendas que está muito bagunçada. Eu não sei com quem falou, com quantas pessoas falou. Eu não sei quem teve retorno, quem pediu, quem não pediu. E aí, até para os vendedores, isso foi uma barreira. Imagina. Poxa, a gente já está vendendo desse jeito há tanto tempo, por que você vai mudar? Mudei para um sistema, não gostei, escolhi errado. A gente erra, mas assim, logo que a gente percebeu que não estava tendo resultado, a gente trocou novamente e aí foi começando a dar certo. Você implantou CRM no setor comercial? CRM, a gente colocou uma jornada, um número comercial, e aí a gente tem uma agência que faz as... Como é que chama? Tráfego pago? Não, ele manda os disparos de mensagem para os perfeito. nossos clientes. Por exemplo, a gente tem rota para sair daqui a 2 dias. 2 dias antes sai o disparo, para lembrar ele. Aí eu não fico mais na mão do vendedor. Será que ele mandou a mensagem perguntando se o cliente... Automatizou. Né? Aí responde, eles vão lá e veem tudo direitinho. Que no final é bom para o próprio vendedor, né? Porque ele consegue vender mais ou menos tempo. E aí a gente consegue medir quanto tempo se está demorando, se o vendedor está demorando a atender, a dar retorno. Então, tudo isso aí separamos atendimento com venda, com não sei o que, e foi organizando. Então, se eu não fosse atrás do conhecimento, na verdade eu não fui atrás, o conhecimento veio atrás de mim. Mas eu abracei. Mas estava com mente aberta, né? Porque poderia ter dito não pro convite ali do Evandro. E aí a gente começou a organizar assim, há 3 anos atrás, mais ou menos. Aí na primeira imersão dele, lá em Castanhal, que eu fui, teve o Rocket, né? E aí eu fiquei... Na primeira vez eu disse, gente, eu já tô aqui, eu vou me inscrever nesse negócio de São Paulo, eu tenho dinheiro ou não? É só para o público entender, a imersão do Edney, imersão de 2 dias, né? 2 dias, voltada ali para gestão e negócio, para empresários. E o Rocket é uma viagem que ele faz para São Paulo, que ele visita várias empresas e também tem ali um momento também de imersão, bem legal. É muito bom. Legal. E eu vou dizer para vocês, eu acho que nem tá tendo por enquanto, né? A GI acho que tá suspenso. Eu acho que diminuiu a agenda dele. E eu vou falar uma coisa, não sei você, Luiz, mas a GI do professor Edney Quaresma, sendo aqui em Belém, não deixa nada a desejar de qualquer imersão de São Paulo. Nada, nada, nada. Tudo que ele dá aqui, a gente vê em São Paulo também. Então, se você não quiser sair, e se o professor Edney quiser voltar com a GI, é uma dica que eu deixo para quem é empreendedor. Isso é interessante, que fica uma mensagem sua também, que o empresário, até a gente já começou o podcast falando disso, né? Uma jornada solitária, mas se ele quiser também que seja solitária. Isso. Né? Isso é importantíssimo nessa mensagem dessa nossa conversa de hoje, porque se você tiver a mente aberta de procurar, ou quando vier até você, oportunidades de capacitações, eventos, encontros, etc. Enfim, sabemos que a agenda de trabalho ela é primordial, você tem que conduzir a empresa, mas você precisa ter uma agenda social também, né? De troca, Sim. de conhecimento, de ter um momento de falar com alguém que teve um problema, mesmo que num setor diferente do seu, e resolveu por aquele caminho.
né? Então, o empresário ele pode mudar essa mentalidade de ser mais aberto, né, a estar em uma comunidade de empresários. Seja se é um encontro uma vez por ano, uma vez por semestre ou a cada mês, enfim, dentro da sua possibilidade. E tendo essa mentalidade aberta, ele traz benefícios, que eu acredito que foi muito do que você alcançou, né? De estar em eventos, capacitações, e aí vir insights e na semana seguinte ou no dia seguinte você reunir com a equipe, vou fazer mudanças, e são mudanças positivas para melhorar o negócio, né? Faz muito sentido. Só completando o que a Edna estava comentando, eu também fui para a imersão do Foi Edney. São Paulo, não foi? A gente se conheceu lá, não foi? Isso. E aí a primeira que eu fui, né, aqui em Belém, acho que foi quase um ano depois que você foi. E a principal mudança também que eu tive dentro da consultoria foi isso, né? Entender que eu precisava... eu sempre tive uma preocupação muito grande com a qualidade do atendimento. Né? E por ser uma empresa de serviço, é mais difícil da gente padronizar e controlar a entrega, diferente de uma empresa de produto. Né? Não que seja mais fácil, mas empresa de serviço tem mais variáveis, porque é o humano que está entregando aquele... Então eu sempre tinha esse medo de crescer, contratar gente, será que essas pessoas vão entregar do mesmo jeito que eu entrego, vão ter o mesmo cuidado que eu tenho com o meu cliente, a mesma preocupação que eu tenho com o meu cliente. Então isso me barrava muito de crescer e me fazia ficar no operacional por medo de abrir. E na primeira missão também que eu fiz lá, acho que a principal mudança que eu tive ali de mentalidade foi essa, dizer, ou faço isso ou não vou conseguir crescer. Né? Então abrir mão, ter menos medo e realmente arriscar. Talvez ter que contratar treinar, talvez tenha que sair, tenha que trocar, mas até chegar realmente numa equipe que a gente consiga confiar. E deu muito certo. Eu lembro que depois de 3 meses eu fui para a imersão dele em São Paulo e eu lembro que eu passei 10 dias fora de Belém. Foi 10 dias. Porque eu fui um pouquinho antes. Eu passei 10 dias fora de Belém e tinha sido o mês que eu mais tinha faturado. Né? Porque eu tinha conseguido já vender projetos, já estava com uma pessoa na equipe, a pessoa estava atendendo, não tive problema nenhum, não tive nenhum cliente me ligando assim, o mundo caiu. Eu disse, cara, dá certo. E aí fui depois criando, seguindo. Então acho também que a dica que eu complemento a Ed que está falando, acho que se a gente ficar fazendo, o Júnior também comentou isso, né? No nosso último episódio do 5º, que ele também foi pro Edney e depois foi pro G4 também, que você já foi. Ele disse, eu fiquei muito tempo sem estudar. Né? Isso me causou uma estagnação depois do TD que eu precisava. Então, acho que a dica que a gente deixa é, cara, estude, empresariado, estuda. Né? Acho que não pode ter o ego de ficar ali no seu castelo achando que já sabe tudo e também ficar com aquela coisa de dizer a minha região não tem gente capacitada, a minha cidade é isso, a minha cidade é aquilo, não dá desse jeito. Não, cara, mas se tem uma empresa aqui na minha região, né, que está fazendo e está dando certo, então dá. Então o problema não é a região, o problema sou eu. Sim. É o modo como eu estou fazendo. Sempre dá para fazer diferente, sempre dá para testar. Eu acho que esses cursos abrem muito a nossa cabeça para isso. Né? Acho que dá para fazer diferente, dá para testar. Eu vejo muito o que a Edna faz. Em um município que é distante do grande centro, que as pessoas poderiam dizer, a Edna poderia dizer, não vou isso, aquilo, eu vou dizer, não, beleza, eu vou treinar, eu vou capacitar, eu vou entregar mais e vou conseguir fazer, então... E mesmo até é bom esse ponto, Luiz, que tu falaste, que a nossa região, embora ela tenha dificuldades, é aquilo, são oportunidades. Sim. A gente tem que mudar a palavra desafio, problema para oportunidade. E quando a gente olha a grama do vizinho, pensando em região, outros países, eles também tiveram dificuldades no início ali, né? Quando a gente comentou aqui o Japão, cara, o Japão ele tem vários fatores climáticos, geográficos contra ele e deu certo. Sim. Tem terremoto, tsunami, vulcão, nevada, enfim, etc. Território pequenininho, né? Em relação ao Brasil. Exato. E chegaram lá, né? A gente aqui tem nossas questões também internas, mas a gente tem muito caminho para traçar. Então, isso é só um exemplo assim, mais macro, mas para o empresário que... Olha, dificuldade vai ter, seja onde for e o momento que for. Né? Se você quiser agarrar essa oportunidade, esse problema, essa dificuldade, vai se tornar uma oportunidade, como muito que você citou nesses 15, 20, 25 anos, né? de condução do negócio. Né? Ciclos econômicos de crises vão acontecer. Você teve ali a transição para o real, né? No início dele, enfim, inflação e crises, às vezes, de saúde, econômicas, políticas, enfim. Mas o negócio, ele tem crescido, né? Tem que andar, não dá para ficar parado. Uhum. Quem foi que disse? Acho que numa das imersões, quem foi o Diego.
Disse o dinheiro... Midas. O dinheiro não some, muda de mão, muda de Isso é bolsa. verdade. Não é verdade? Mas numa crise o dinheiro continua circulando. Ele circula, só muda de mão. Nosso trabalho é trazer ele para o nosso bolso. Exatamente. Então, esse problema que você me perguntou de pessoas, eu não tenho... Quando eu fui fazer a imersão com o Edney, eu via tanto empresário reclamando de pessoas. Ai, como é que eu faço para contratar pessoas e tarará? E como é que eu faço para a pessoa ficar? E, a pessoa não faz como eu quero, a pessoa não trabalha do jeito que eu quero. E aí, quando foi passando aquela parte de pessoas, eu disse, nossa, eu não tenho tanto problema assim com pessoas, graças a Deus. E realmente, eu não tenho muito problemas com pessoas dentro da empresa. Eu não sei se é porque, como eu trabalho desse jeito, eu tenho essa maneira minha de aberta de falar com os meus colaboradores, e as pessoas veem que se for para mim, para eu colocar a mão na massa, eu vou lá e faço, dou exemplo e tudo mais. Então, eu acabo chamando pessoas com a mesma mentalidade que a minha. E aí, quando entra alguém dentro da empresa que as pessoas veem que não é, os próprios colaboradores chegam para conversar com eles. Olha, aqui a Edna não gosta que seja assim. Ela gosta que todo mundo seja cooperativo, que todo mundo ensine todo mundo e tarará. E aí, quando a pessoa não se encaixa, a pessoa mesmo pede para sair. É o poder de uma cultura forte, né? Isso Sim. é verdade. É incrível. E eu não tenho esse problema. Mesmo quando eu estava no operacional, eu botava na minha agenda, durante o ano, eu vou tirar 10 dias com meu filho e eu vou viajar e vocês vão ter que dar o jeito. Eu já deixava tudo organizado, as compras, quando é que vai chegar, deixava tudo agendadinho, botava uma vez, olha, vai chegar isso, você tem que pagar isso, você tem que fazer isso. Tava tudo na minha agenda e passava. Aqui. Eu vou. Nessa época não tinha internet lá em Algodoal. Era o melhor lugar para mim. Era Algodoal, porque o telefone não pegava. Então eu ia para lá e aí vocês vão ter que se virar, porque lá não tem nem telefone. 10 dias eu vou passar, vocês não vão me perturbar nem por um minuto. E eu ia. Quando eu voltava, tava tudo andando na normalidade, porque todo mundo sabe que é de lá que a gente tira. Sim. Todos os benefícios que todos da empresa têm na Arimoto, tira de lá. Então, se você deixar cair a sua venda, se você deixar a empresa desandar, todo mundo fica sem. Então, todos eles têm essa consciência, que é de lá que a gente as coisas. E aproveitando que agora a gente caminha tá já indo pro final do podcast, mas acho que um tema muito também relevante é a cultura organizacional. A criação de uma cultura, né, de um ambiente, como você disse, que as pessoas estão integradas ali e quem não tem aquele fit, né, que é aquela conexão de cultura, naturalmente sai, né? Sim. Então, como é que você constrói, né? Porque a cultura, ela é contínua, isso é importante a gente, né, frisar, mas como você vem mantendo essa cultura, né, perpetuando ela e fazendo com que ela também alcance, né, outros colaboradores que também reforçam essa cultura? Boa pergunta. Como? Eu lidero pelo exemplo. Então, eu acredito que não adianta eu pedir as coisas para as pessoas e eu fazer o diferente delas. De repente eu digo, olha, você tem que fazer tal processo assim, 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 assado. E eu mesmo ir lá burlar o processo. Né? A gente está apertado e não sei o que, o fornecedor está batendo lá na minha porta, eu nem atendo, nem... A gente pensa que não, mas todo mundo está vendo. A gente pensa que as pessoas ao nosso redor não estão vendo. Estão, os colaboradores veem. Veem que quando a gente está passando alguma dificuldade, qual o comportamento que você tem para lidar com as coisas. Então, eu não escondo. Quando eu passei aquela dificuldade, eu tive que ir de fornecedor em fornecedor, pedir desculpas, mas eu estava devendo e não tinha como pagar. Mas que eu queria pagar, vamos negociar? Fornecedor me ligar e eu ter que atender? Eu atendo, estou devendo, atendo, nunca deixei de atender. Olha, eu não tenho como pagar agora, vamos fazer assim, dá para você? E quando eu digo que tem que ser, tem que ser. Quando eu tinha que alavancar as vendas, eu tive que ir nos caminhões, dentro dos caminhões com meus entregadores, pedir uma segunda oportunidade para os clientes, porque eles tinham fechado a porta. Eu disse, não é mais esse CEO, eu que estou na liderança agora, me dá uma oportunidade. De tanto encher a paciente, Edna, me traz uns 5 sacos de ração. A qualidade da ração não estava boa na época. Não, era o atendimento, na verdade. Era o atendimento que estava ruim. Entendi. E aí, me deu a oportunidade. Não sei o que, não sei o que. Eu voltava da rota,
Às vezes eu não enchia nem metade do caminhão. E o pessoal dizia assim, tu vai mandar só isso? Eu disse, vou, porque a minha palavra é única. Se eu disse para o cliente que eu vou entregar, porque se eu não me entregar agora, ele nunca mais me dá essa oportunidade. Então, eu falo para os meus colaboradores, tem que ser desse jeito, tua palavra tem que ser tua palavra. Assim como eu tenho palavra com vocês, que eu digo que vocês não vão receber atrasado, que vocês não vão deixar de receber, da mesma maneira vocês têm que tratar os clientes de vocês. Sim. Por que vocês vão fazer diferente do que eu faço? Quando chega assim, quando vocês, líderes, por exemplo, vão falar com os seus liderados, é da mesma forma. Eu humilho qualquer um de vocês? Eu grito na frente de todo mundo que você está fazendo errado? Não. Então, você que vai liderar as outras pessoas também não pode ser dessa forma, porque o teu liderado vai dizer assim, a dona não me trata desse jeito, por que você está me tratando? Sim. Então, eu vejo a construção da cultura através de mim. Eu tenho que dar o exemplo para poder cobrar das outras pessoas. Muito bom. Bacana. Partindo já para as últimas perguntas aqui, Edna. Quando você olha toda essa sua trajetória, qual que para você foi o principal desafio, né? Qual foi o momento ali que você sentiu ali mais o frio na barriga? Tá. Um momento que eu senti frio na barriga. Olha, o desafio de pagar a dívida, eu não senti tanto frio, eu dormia normal. Todo mundo dizia assim, como é que tu consegue dormir? Porque eu já tenho tudo planejado, que eu tenho que aumentar a minha venda em tantos por cento de todo mês, tanto, para poder pagar essas dívidas que eu tenho parcelado, que eu já fui negociar tanto com o banco quanto o fornecedor. Então, essa parte era só executar. Se eu executasse, eu sabia que eu conseguia pagar em tanto tempo. Mas, assim, ter entrado na sociedade, talvez por inexperiência, com pessoas que não tinham o mesmo fit cultural que o meu. Foi o momento que mais ele deu medo. Que foi uma época, assim, muito de bater de frente, porque eu queria uma coisa e o outro sócio queria outra. Então, esse foi o momento mais difícil, porque não adiantava. Eu queria uma coisa e os outros quererem outra. Perfeito. E aí, essa parte, para mim, foi a mais difícil, porque eu sabia que quando o fit cultural chegasse, eu tivesse os processos, eu tivesse vontade de fazer, eu ia conseguir. Mas se tivesse gente, mesmo nível de poder, né? Mesmo nível de controle da empresa, e não quisesse, aí ia ser difícil. Entendi. Aí foi por isso que a necessidade de tirar os outros sócios e ficar só eu. Por causa disso. Hoje a sociedade é só você. Só eu. Legal. E fez também uma mudança, não vou dizer recente, mas, né? Desafiadora. De mudar de marca. De mudar de marca, né? Sim. Então, fala um pouco de, primeiro, o que você puder abrir também, né? De estratégia, né? De por que que você viu que precisava ter essa mudança de marca e como que você está levando. Tá. Quando eu entrei, a empresa já se chamava Rações Paraense. Então, quando a gente terminou, que eu comecei a fazer esses cursos e tudo, a minha intenção era expandir o negócio para outros estados, que a gente continua nessa, né? Não é de uma hora para outra que acontece. E a primeira coisa que a gente esbarrou foi na marca. Quando a gente vai para fora, que vai para o mercado novo, que não conhece a empresa, vai dizer assim, vai limitar. Essa empresa só vende ração. E aí, quando chega para outros estados, paraense, será que ela é confiável? Será que ela presta? Será que... Então, a gente teve que mudar por causa dessas estratégias que a gente tem de expandir para outros estados. E aí, porque de primeiro, eu não queria que fosse meu sobrenome, gente. Não queria. Mas, para a questão de negócio, quando a gente muda para um nome que não tem conexão nenhuma com a anterior, fica bem complicado você entrar no mercado, vamos dizer, se foi vendida, foi não sei o quê. E eu já estava começando a aparecer um pouquinho nas redes sociais com a Rações Paraense. Então, foi preferível deixar o nome Arimoto, porque as pessoas iam dizer, não, é ela que estava na Rações Paraense e continua na Arimoto. Então, foi uma estratégia, assim, de trazer confiabilidade de ser um produto ligado ao Oriente, né? Sim. A cultura japonesa, que o pessoal confia muito. Sim, isso é verdade. E de não desvincular, de dizer assim, foi vendida para uma empresa chamada Arimoto. Não, é a mesma pessoa que estava na Rações Paraense, é na Arimoto. Legal. E, assim, além também do brand, eu vi que você
eu vi também um crescimento muito seu em marketing, até fazendo uma estratégia bem diferente. Sim, Então, esse como foi uma das alavancas. dar do os marketing. pintinhos na feira, aqueles pintinhos de brinquedo. Eu vejo também, tô vendo muito mais, como eu viajo muito pro interior, então vejo muito mais as placas da Arimoto. Fala um pouquinho também disso. Porque muito empresário, ele acha que marketing é dinheiro jogado fora, Não é não. né? E o brand também, eu vi que você teve muito cuidado na troca da marca, você fez um evento, Sim. você revestiu ali na nova fachada, uniforme, então teve um cuidado ali também. Então, muita gente também acha que não, marca Não. é algo que é um investimento que não tem retorno. Estava até conversando com o Andrew antes do podcast, dizendo, Andrew, cada vez mais a tecnologia vai fazer os meios de produção serem mais baratos, né? Então, como você falou, hoje é mais fácil montar uma fábrica porque a informação está mais acessível. Isso faz a barreira de entrada ser menor. Então, e o meu custo de produção diminuir, então a minha margem aperta. E no futuro, pelo menos o que eu vejo muito que vai ser diferencial, vai ser meio de comunicação e marca. Sim. Por quê? Porque eu vou comprar, se o preço começa a ficar mais igual, eu vou comprar de que eu confio mais, de que eu tenho um relacionamento, de que eu tenho mais um fit, né? As vendas ali. E eu vi você fazendo isso muito bem, então queria que você falasse um pouco disso, né? A Arimoto não tinha marketing. O marketing da Arimoto era boca a boca. Como eu vou dizer, além de eu não ter conhecimento do que era marketing, eu ainda estou aprendendo muito o que é marketing, a gente não tinha recursos. Então, o marketing era de boca a boca, de um cliente procurar numa loja e não ter. E aí, então eu vou comprar lá na outra loja porque eu gosto dessa ração. Aí o cliente fica curioso de não querer perder o cliente e entrava em contato para comprar, né? Então, foi bem difícil para mim porque eu não gosto de aparecer nas câmeras. Tirar foto para mim era fugir. Eu fugia. Falar em público, acho que a primeira vez que eu falei lá que eu ganhei o prêmio, né, do Edney, nossa, minha mão tremia demais. Que eu não conseguia nem falar. Então, foi trabalhar tudo isso. Mas, assim, é uma reviravolta muito grande. Eu tinha contratado agências, não deu certo, não consegui o que eu queria. E aí eu disse, o único jeito para ultrapassar esse problema dentro da minha empresa é fazer um departamento de marketing aqui dentro. E aí eu chamei algumas pessoas, algumas colaboradoras que eu via que tinha essa vontade, que tinha já Ela lembrou da Hannah novamente. a Hannah. E aí eu comecei a treinar elas. E eu vou junto com elas no treinamento, porque é como eu falei, igual o contador. Não adianta só eu colocar a minha equipe para treinar e quando chegar numa reunião eu vou atrasar a reunião porque eu não estou entendendo o que elas querem, qual é o intuito da reunião. Então eu faço os cursos junto com elas para aprender também. Bacana. Então a gente isso associado com a venda, viu? Porque o marketing não é só redes sociais, não sei o quê. O marketing também é como a gente atende o cliente dentro da jornada, né? Do cliente. Tudo isso é pensado, né? Porque o intuito, tráfego pago, agora a gente faz, demorou um pouquinho, mas a gente faz. Como é tratado esse lead que chega pra gente. Isso tudo é marketing. E se eu não tivesse colocado dentro da empresa, eu não tinha chegado ao objetivo que ano passado era chegar em dezembro a 1.000 toneladas de ração vendida. Caramba. Uau. E nós conseguimos em dezembro. A média não é 1.000 toneladas, mas dezembro a gente chegou... Não, dezembro nós temos que fechar com 1.000. Foi 1.000 e alguma coisinha. Que legal. Então, é todo esse objetivo de trabalhar no marketing já pensando em vender, né? O marketing tem que trazer lead, tem que trazer o cliente de volta e fazer isso. E olhar esse funil, como você disse, né? O marketing conectado com o comercial, que conecta com o pós-venda. Sim. Porque o cliente bem atendido é aquele cliente que vai fazer o boca a boca, que é o melhor programa de marketing possível, né? Mas o cliente mal atendido, ele vai criar o efeito contrário. Sim. Tem uma pesquisa de um professor da Inglaterra que ele avaliou diversas empresas na Europa e nos Estados Unidos. Eu acredito que isso acontece no Brasil também, se fosse aplicado aqui. Que quando uma pessoa tem uma experiência positiva, ela comenta com 2 a 3 pessoas. Quando ela tem uma experiência negativa, ela comenta com no mínimo 9 pessoas, né? Então, esse pós-venda, ou seja, que atende esse cliente, acompanha ele, como você falou, jornada, né?
Quantos empresários ainda não fizeram a jornada do seu cliente? Não entendem como é que eles reconhecem a sua marca, ou tomam uma decisão de entrar em contato com você para comprar seu produto. E essa jornada, ela é um funil que fica se retroalimentando, né? Se você tem um pós-venda com qualidade, naturalmente, aquele cliente vai falar, não, vou ligar para aquela empresa porque eu já sei que ali vão me atender, né? Assim como a gente compra também, nós somos consumidores, né? E essa sua mudança de mentalidade de conectar marketing com venda, e acredito que o pós-venda, né? Ela veio nesse momento também de redesign da marca, de brand, com essa visão estratégica. Como foi essa postura e quando você tomou ela, né? Assim. Quando a gente vai atrás de conhecimento, aprendendo. Eu agora boto na minha agenda todo ano. A quantidade de cursos que eu estou fazendo agora diminuíram, né? Claro que logo que eu fiz a GI, eu me inscrevi em vários outros cursos, várias outras imersões, mas agora já tem que parar para pensar um pouquinho mais a longo prazo da empresa, então não estou fazendo muitos cursos agora. Mas eu boto na minha agenda, pelo menos no ano, 2 vezes no ano, ir para São Paulo, fazer algum curso, algum treinamento, né, que traga alguma coisa para somar para a empresa. Está na minha agenda, eu tenho que fazer. Porque se eu não botar na minha agenda, eu vou procrastinar, vou deixar, esqueço, alguma coisa assim. Então, eu boto na minha agenda. Senão, eu esqueço mesmo. Eu não sou perfeita não, gente. Se eu não botar escrito, já era. Passa batido. E aí, o marketing, pra gente, eu quero chegar num nível, talvez seja até grande demais, mas o objetivo é isso. Sabe quando você vai no supermercado? Ninguém diz assim, eu vou comprar uma palha de aço. Eu vou comprar um Bombril. É o brand. É o brand. Exato. Quero que chegue lá e diga assim, eu quero a Arimoto. Quando pensar em ração, já pensar em Arimoto. É esse meu objetivo, de criar a marca nesse nível. De quando pensar em ração, pensar já em Arimoto. E aproveitando, eu sei que a gente está nos minutos finais, mas como você é contadora de formação e olha bem os números, é importante que o dono de negócio, independente se é contador ou não, ele entenda que a marca é um dos principais, ou se não o maior, ativo dele. Enfim, entra ali no balanço, né, nos intangíveis, etc. Mas o que a gente vê de muitas empresas, né, Luiz, que se perpetuaram e que estão aí com 50, 100 anos de existência, são empresas baseadas numa marca muito sólida. Coca-Cola, uma empresa centenária. A gente não procura, esse exemplo é muito bom, né, que você deu. A gente não vai num supermercado, eu quero um refrigerante de cola ali, embora Coca-Cola é um nome parecido, né? Bombril, um grande exemplo. Entre outros, né? Nissin Miojo, que também se envolve com a marca e tudo, né? Então, esse investimento que ele a longo prazo na construção do seu balanço, de ter uma marca intangível ali, ele tem que ser uma agenda estratégica do empresário, né? Assim você comenta com a gente. Então, caminhando para o final, só para frisar isso, bem interessante ver que essa mentalidade de uma empresa que não está nos eixos centrais ou nas capitais, mas que olha outros elementos que tornam empresas duradouras, você tem colocado na agenda. E uma delas é a marca, né? O brand, o posicionamento e saber que a empresa ela vai continuar em algum momento. Né? E um legado pode ser continuado quando você tem uma marca forte. Você, enfim, deu ali, né, a sua vida, colocou no negócio. Então, assim, parabéns também e que sirva de exemplo, não é lição, mas de exemplo para que outros empresários, né, cuidem do seu departamento de marketing, da sua marca. Se eles quiserem, um momento, fazer a sucessão, vai ser muito mais tranquilo, entre aspas, com uma marca forte. E parabéns também pela missão objetiva. Acho que é super possível, né? Você falou que talvez seja algo muito grande. Eu não acho. Eu acho que é possível, né? Conhecendo a Égida, conhecendo o que você construiu, acho que é super possível. E também fico feliz de ver, sempre eu gosto de ver empreendedores que são ambiciosos, né? Que não querem fazer mais do mesmo, né? E eu vejo que você consegue realmente ter uma ambição, crescer, também sem abrir mão da família, sem abrir mão tá sacrificando todo o restante. Então, parabéns. E sobre a marca, eu acredito que marca, de fato, é o que vai fazer as empresas se manterem, marca, brand, né? E vai fazer as empresas se manterem no longo prazo. Porque isso significa, pensando no curto prazo, até mais margem. Porque se o cliente compra a sua marca porque ele tem confiança, ele vai pagar mais caro. Sim. Né? E margem também faz a empresa sobreviver no longo prazo. Então, acho que é muito disso. A minha ração não é a mais barata do mercado. Não é.
Mas eu falo para todo meu cliente, é a ração que te dá resultado. Bacana. Não adianta você comprar uma ração barata, dar para os seus frangos, para postura, para suíno, e aí você está dando uma ração mais barata, mas adoece, não pega peso, não bota ovo. Então, a gente tem aquela mágica, quando diz assim, Edna, não vou comprar porque eu preciso que você me dê desconto. Eu digo, eu sei o preço eu sei o custo da minha produção. E o limite que está é esse. Menos que isso eu não consigo fazer. Se você está atrás de preço, fique à vontade. O dinheiro é seu. Você tem que gastar onde você quer. Mas aqui eu não consigo baixar mais que isso, porque a gente não trabalha de graça. Sim. Né? Se a gente está dizendo, faz as contas e sabe que a margem é aquilo, não dá para baixar mais do que aquilo. Show. Bom. Edna, pra gente concluir, qual que seria o conselho que você daria para quem está começando agora o negócio, ou quem já está passando as dificuldades que você passou, né? Financeiras ou outras, o que você daria de conselho? Ter paciência, né? Porque eu sei que a gente está num período assim muito imediatista, né? Que as informações chegam hoje numa velocidade que na minha época não se chegava, né? Eu lembro que quando chegou o desenho Ultraman aqui, já tinha passado no Japão há 10 anos atrás. E hoje não. Postou ali, já está aqui. Já está aqui. Né? Então, tentar controlar um pouco essa ansiedade e ter paciência e persistência. Insista naquilo que você quer. Não é na primeira dificuldade que você vai ter que... tá difícil, larga. Toda empresa passa por dificuldades. Agora, o que você vai fazer com essa dificuldade é que é o diferencial. Pensar como ultrapassar, como ter o jogo de cintura. Apesar de eu ser japonês e todo japonês ser duro, mas tem que ter jogo de cintura para lidar com as coisas. Porque tem solução. Tem solução. Basta pensar, sentar lá e a bunda na cadeira e como é que eu vou ultrapassar? Eu tenho esse problema aqui, mas eu tenho que dar um jeito de resolver. E a vida do empresário é essa, resolver, ter paciência, persistência e estudar. Porque às vezes a gente fica parado num canto só e vê uma empresa de fora e engole a gente. Sim. Engole. Eu tenho que estar preocupada com quem está lá no Sul e Sudeste que queira vir montar uma fábrica aqui. E eu não estiver preparada para estar brigando pau a pau com eles. Então, eu tenho que estar preocupada com isso. De me preparar para quando chegar outras empresas, eu não estar lá embaixo e ser engolida por eles. É essa a dica que eu deixo. Fantástica a sua história. Já conheci a parte dela das conversas que a gente já teve. Parabéns. E, Edna, como que a gente consegue encontrar a Edna no Instagram? Consegue encontrar a Arimoto? No Instagram meu, profissional. Gente, eu tenho Instagram acho que faz uns 3 anos, só ou 2, se eu não me engano. E falar assim em podcast, jamais. Gravar um reality show, jamais. Mas o gestor não faz só aquilo que gosta, né? Só faz o que gosta quando é criança, né? A gente é adulto, tem que fazer o que se deve fazer para o bem da empresa. Então, vai lá. Meu Instagram é @Edna_Arimoto_ e o da empresa é @Arimoto_oficial. Nós temos Instagram e YouTube. Na Arimoto, vocês vendem para lojista e para produtor? Sim. Para quem tem CNPJ, tanto produtor rural quanto loja agropecuária, mercadinhos que tem empacotado também. A gente vende pintainhos, equipamentos, produtos veterinários, defensivos. A gente já vai abrir agora a escola Arimoto. Legal. Isso é um projeto que a gente está em andamento já. Para treinar... para ter vídeos de como a pessoa precisa criar, como é que usa a ração, esse tipo de coisa, porque fica complicado a gente ter que mandar um veterinário para essas ilhas distantes do Marajó, fica complicado, mas tendo vídeo todo mundo hoje consegue assistir. E é mais um reforço de marca. Com certeza. A gente tem o nosso reality show que a gente faz uma vez no ano, que é a Fazenda Arimoto, com colaboradores e familiares dos colaboradores, e movimenta bem. Essa ação saiu porque a gente está há 19 anos em Santa Isabel e poucas pessoas conheciam a empresa. Quando dizia assim, vai lá na Ração Transparente, deixava lá no Frango Americano. Caramba. De tanto que a gente não era conhecido dentro da própria cidade. Então, a gente teve essa ideia para quê? Para fomentar dentro da cidade. E todo mundo, mas que Arimoto é esse? Que fazenda é essa? Aí, os colaboradores pediam para os familiares, para os amigos votar, porque é votação no Instagram. E aí, explodiu.
Agora Bacana. a Arimoto está conhecida em Santa Isabel, graças a Deus. E eu acho que Muito também que até bom. virou uma marca empregadora mais fácil, né? Hoje eu acho que já tem um É, desejo ali de sim. as pessoas quererem trabalhar na Arimoto. Exato. Deu uma virada assim, sabe? Das pessoas quererem. Antigamente era difícil, sabe? Mas Uhum. agora não, o que aparece de currículo é muito. Muita gente querendo trabalhar. E aí, novamente, você, numa cidade que é mais afastada do centro, mas fazendo algo diferente e transformando, como ele falou, o desafio na oportunidade. E é o Bacana. marketing interno. Eu não preciso falar nada. O colaborador que diz lá fora, eu gosto de trabalhar lá. Lá tem plano de saúde, lá tem funcional, lá tem uma área gourmet, lá paga tudo direitinho, não atrasa salário. Então, é o próprio colaborador que faz a propaganda da empresa. Lá tem longevidade, né? Eu lembro quando eu visitei você lá, tinha funcionário com vários anos de casa. Sim, Eu lembro do senhor lá da produção seu recebendo a Augusto. gente. Uhum. Bacana. E Muito quem quiser legal. comprar, se você quiser deixar o número, o site também. Só entrar lá no nosso atendimento, DDD 91 3744 1449 e falar com a nossa equipe. Show, perfeito. Andrew, seus contatos. Legal. Luiz, obrigado pelo convite. Edna, parabéns pela história. Mais uma vez, aprendendo muito aqui com quem faz e constrói o Brasil, né? Somos nós, empreendedores. Em todo lugar desse Brasil, sempre vai ter oportunidades e vamos tirar essa palavra problema e desafio da nossa cabeça e pensar como oportunidade. Bom, vocês me encontram no Instagram, eu.andreubrito. Ali tem conteúdos mais de mentalidade, de lidar com dinheiro, finanças e também gestão. E no meu LinkedIn, ali tem meus trabalhos mais de mentoria e consultoria empresarial. Você só pesquisar no LinkedIn como Andrew Breno Brito, então meu nome é já completo, e você encontra meus materiais e contatos oficiais também lá. Tá? Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem, um DM por essas redes sociais que com muito prazer vou lhe responder. Obrigado. Pronto. Os meus contatos, Instagram, eu.luizmelo, da nossa consultoria Apolo Aceleradora. O Instagram do podcast é @gestão na prática podcast. Você também pode encontrar ele no YouTube e no Spotify, pesquisando lá podcast Gestão na Prática, tá bom? A gente vai estar sempre trazendo aqui um empreendedor, um executivo, sempre trazendo também assuntos que são relevantes para quem está aí à frente de negócios. Obrigado e até o próximo episódio.